Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma live aqui do nosso circuito de lives, que a gente começou lá no mês de maio e que tem sido um sucesso, porque eu vou repetir mais uma vez, a pandemia ela não tem lado positivo, mas ela forçou a gente, forçou também os artistas, né? Mas a gente que não é artista, que é de outro campo, que é de outra área, a utilizar as tecnologias de informação para que a gente pudesse transmitir o conhecimento que às vezes estava só no nosso ambiente de trabalho. Transmitir e produzir esse conhecimento, né? E o que é mais interessante é que o conhecimento ele é feito coletivamente, ele é transmitido coletivamente. Então, nós já discutimos aqui no circuito de lives vários temas, a questão da cultura de Taiobeiras, o combate ao racismo, o combate à homofobia. Depois a gente teve um papo interessante com duas pessoas muito espiritualizadas sobre a questão da vivência de uma espiritualidade, independentemente da crença da pessoa, mas de uma espiritualidade sã para tempos insanos, né? Insanos literalmente, né? Seja na questão propriamente da doença em específico, e insanos também de uma grande confusão, polarização no mundo inteiro. Depois nós trouxemos aqui mulheres muito valorosas que falaram das lutas das mulheres, as lutas do povo de Taiobeiras com seus desafios no cotidiano. Depois debatemos a questão da juventude, as organizações que existem aqui em Taiobeiras. E nas últimas duas lives nós tratamos de agricultura familiar, questão da água e a questão da educação do campo. Também já tratamos sobre educação de pessoas com deficiência e a inclusão. E hoje nós vamos falar de saúde. Nós estamos numa pandemia, ou seja, algo que afeta o mundo inteiro, que é a questão do novo coronavírus. Para mim, não é o coronavírus. Eu nunca tinha ouvido falar do coronavírus antes, né? Mas as pessoas falam o novo coronavírus. Mas o fato é que essa pandemia tem mexido e muito com as nossas vidas. Então, hoje eu trago aqui um convidado médico da área, especificamente, né, da área da saúde, conversar conosco sobre os desafios dos profissionais da saúde durante essa pandemia. E aí eu saúdo a todos vocês que estão nos acompanhando, e já são várias pessoas que estão aí, e peço a você o seguinte, nesse momento, aí no seu Facebook, compartilha o nosso link nos seus grupos de Facebook, copia o link e joga lá para os seus amigos e amigas no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, recomenda para mais pessoas participarem desse momento. Eu acredito que o processo de educação, ele não acontece somente dentro da escola. Sobretudo nesse tempo, nós estamos vendo que a educação acontece em todos os ambientes e por todos os meios, inclusive por esses meios tecnológicos. Antes de apresentar o nosso convidado, que já está aqui na tela, né, vocês estão vendo, né, que aceitou gentilmente esse meu convite para estar aqui na live de hoje, eu quero dar boa noite para as pessoas que estão aqui já nos acompanhando nesse momento. Você pode mandar o seu boa noite aí também, pessoal. Flaviana, boa noite. Cleide Xavier Miranda, Zilma Dutra, Ieda Sena Moreira, Gersino Chagas e vários outros amigos e amigas que estão aqui com a gente nesse instante. Dr. Herman Araújo, eu fiquei na dúvida se eu pronunciava o H como é, o H era mudo, ele me disse que é mudo mesmo. Então, Dr. Herman Araújo, eu vou... isso, né? Herman, né? Isso. Correto, falando assim? Então, eu vou falar a biografia dele aqui e, em seguida, passar para ele fazer os cumprimentos iniciais. Então, Herman Oliveira Araújo, 40 anos de idade, taiobeirense, filho de Dr. José Costa de Araújo e Adélia Oliveira Araújo, casado com Roseane Alves Freitas Araújo, pai de Romeu e Bento, médico formado pela Universidade do Oeste Paulista em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, com especialização em nefrologia pela Santa Casa de Santos, em São Paulo também, no estado de São Paulo também. Atua no Hospital Santo Antônio, aqui em Taiobeiras, nas áreas de nefrologia, medicina interna, terapia intensiva e urgência e emergência. E ocupa cargos de diretor clínico, coordenador do pronto-socorro e preceptor do estágio de clínica médica. Então, da FUNORTE, no caso. Então, Dr. Herman Araújo, seja bem-vindo ao nosso circuito de lives e dê aí a sua
as suas palavras iniciais para essa nossa live. Fique à vontade. Obrigado, Levon. Boa noite a você, a todos que estão aí assistindo. Obrigado pelo convite. Acho que é uma novidade para mim, primeira live que eu participo. Mas vamos ver o que eu posso ajudar, o que eu posso passar para o pessoal aí sobre esses dias tão diferentes que nós temos passado, né? Que tem modificado tanto, não só a vida de nós profissionais de saúde, como de qualquer cidadão. Dias um pouco loucos esses que nós estamos passando. E tentar falar para vocês como tem sido um pouco a rotina de nós, que estamos aqui dentro do hospital, estamos na linha de frente, os médicos que estão também na atenção básica e os outros profissionais de saúde, como tem sido esses dias para nós. Né? Sim, sim. Isso. Dr. Herman, as pessoas elas ficam um pouco confusas com as terminologias, com os conceitos que são utilizados. Para nós que somos leigos na área de saúde, muitas vezes é complicado entender por que algo invisível que surgiu lá do outro lado do mundo, pelo menos aparentemente, as informações que nós temos é que surgiu lá do outro lado do mundo. Outro dia eu estava lendo e que o primeiro caso realmente diagnosticado foi no dia 31 de dezembro. Parece que apareceu um pouco antes, pessoas com sintomas, mas o primeiro caso propriamente diagnosticado, que era um vírus, uma mutação, um vírus novo, foi no dia 31 de dezembro de 2019. Eu falei, enquanto a gente estava ali no Réveillon, se desejando feliz ano novo, feliz 2020, nós não sabíamos o que nos aguardava. Mas o fato é que, inicialmente, a gente ouvia o noticiário falando que era um surto, depois uma epidemia, e, de repente, lá no início de março, é uma pandemia. Quais as diferenças, doutor, desses termos, especificamente? Surto, epidemia, pandemia? Existem outros termos para definir essas doenças? A diferença, Levon, vem exatamente dessa, como você colocou aí, com essa ordem cronológica, né? Primeiro, nós tivemos um foco em uma cidade específica da China. Então, isso a gente chama de surto. O surto, o que é? Um aumento repentino dos casos de uma doença, normalmente doenças infecto-contagiosas, né? Em alguma região específica. Essa região específica pode ser a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional. Um aumento de casos de dengue em um bairro específico de Itaiobeiras, nós podemos chamar isso de um surto na cidade de Itaiobeiras. Um aumento repentino de diversos casos de dengue, por exemplo, em diversas cidades de Minas, é considerado um surto a nível estadual, né? Então, quando isso se torna, por exemplo, no caso municipal, se você pega uma cidade com diversas regiões da cidade contaminadas, então você pode chamar isso de uma epidemia local, municipal. Uma epidemia no estado que ocupa diversos estados, ou seja, pode ser considerado surtos para a nação, né? No caso, para o Brasil. Mas a partir do momento que esses surtos começam a ocupar diversas regiões do país, você passa a considerar isso uma epidemia a nível nacional. No caso da pandemia, que é o que vem acontecendo com o coronavírus, é o mesmo que aconteceu também com a gripe suína há uns anos, o H1N1 e a famosa gripe espanhola. São doenças que começaram com surtos locais, cresceram, viraram uma pandemia e espalharam aí, no caso, em diversas regiões do planeta, transformando numa epidemia, numa pandemia. O outro termo que falta, né, além de surto, pandemia surto, epidemia e pandemia, seria a endemia. A endemia não tem muito a ver com o número, com o aumento de número, mas fala mais a favor de uma doença específica, de uma região específica, que ela pode ser perene, como pode ser sazonal. Um exemplo clássico que a gente tem de uma endemia no Brasil no Amazonas, né, a malária. Então, a região amazônica é uma região endêmica de malária. Em alguns países, quando o brasileiro entra,
ele é considerado alguém que vem de um país endêmico, porque não se considera lá fora a região do país. Mas os conceitos são esses. Entendo. Como acontecia com a doença de Chagas também, né? Ela já foi considerada uma endemia de determinadas regiões, né? Sim. É endêmica, inclusive, da nossa região, né? Infelizmente, a gente tem... Ainda é endêmica? Ainda é uma região endêmica. Nós tratamos muito pacientes, a cardiologia acompanha muito paciente com insuficiência cardíaca ainda por doença chagásica. Somos, sim, de uma região endêmica. E uma doença descoberta ou catalogada por um brasileiro, né? Por isso que leva o nome, né, Exatamente, o grande Carlos Chagas. Exatamente, interessante. Doutor, é o seguinte, quando a pandemia foi, quando a OMS decretou, estabeleceu, classificou que era uma pandemia, isso foi, eu me lembro que foi lá no início de março, logo em seguida, eu, enquanto professor, nós da área de educação, tivemos as nossas aulas suspensas, né, os nossos alunos foram para casa e a gente se questionava, mas só tem um caso ou dois no Brasil, e logo todos os prefeitos do Brasil inteiro, os governadores decretaram suspensão das atividades. Aqui em Itaiobeiras, eu acho que nós tivemos, inclusive, mais suspensão das atividades naquele momento inicial, em que um certo medo passou a imperar entre as pessoas, do que nesse momento que a gente já tem aí diagnosticados vários casos, né, registrados, notificados vários casos. O meu questionamento, em princípio, é como que, quando a OMS decretou ali que era uma pandemia, para vocês que trabalham especificamente na área de saúde, e aqui em Itaiobeiras mais especificamente, como é que isso começou a afetar, quais os procedimentos, quais os protocolos que vocês adotaram em relação a quem trabalha mesmo, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos e todo aquele pessoal que trabalha especificamente, seja no hospital ou nas outras unidades de saúde do município. Bom, Levando, naquele momento específico que a OMS decretou isso como uma pandemia, acho que a gente ainda não estava assim muito preparado para isso. Era uma coisa que falava, vai chegar, não vai? Ainda não existiam medidas efetivas nem dentro do hospital e poucas relacionadas à Secretaria de Saúde. Foi mais ou menos naquele momento em que foi criado o COES, né, o Comitê Municipal para as ações aí do coronavírus. E até então, assim, não se falava de paralisação, nada a respeito. O que aconteceu depois, e naquele momento a gente já fazia muito treinamento, já estava iniciando os primeiros treinamentos, na verdade, né? E nós tínhamos do critério epidemiológico para fazer diagnóstico. Então, até então, nós só considerávamos paciente suspeito aquele que teve contato com alguém que viesse de uma região onde já tivesse transmissão local. O que acontece, o que mudou de verdade as ações foi quando o governo federal decretou todo o território nacional como uma região de transmissão local. Então, Itaiobeiras e outras regiões, principalmente Minas Gerais, que tinham pouquíssimos casos até então, passaram a ser consideradas uma região de transmissão local. Então, nós perdemos naquele momento aquele critério epidemiológico para se fazer um diagnóstico. E a partir de então, todo paciente com sintoma gripal passava a ser suspeito de Covid, né, de infecção pelo coronavírus. Sim. E foi nesse momento que teve a reunião com o COES e com o número de casos aparecendo suspeitos, e foi definido naquele momento. Claro, hoje, olhando para trás, a gente vê que foi precipitado, mas naquele momento era um momento de pouca informação. A gente não sabia como era, a gente ouvia notícias, a gente via a situação do sistema de saúde em outros locais, como São Paulo, por exemplo, que tinha feito uma grande estrutura, mas ouvindo falar já de sistema próximo de sobrecarregar, de profissionais sobrecarregados, falta de profissional, falta de insumo, paciente morrendo por falta de leito, e aquilo começou a assustar. Então foi um primeiro momento que ficou decretado, né? Foi o encerramento da feira, encerramento de aulas, tudo isso. E o tempo foi passando e o danado do vírus não chegava aqui.
Nós ficamos sempre naquela expectativa, sabia que mais cedo ou mais tarde ele chegaria, mas passou aí, teve um hiato muito grande aí nesse período das primeiras ações até chegar o primeiro caso. Foram 2 meses e meio, né? Isso. 2 meses e meio, né? Praticamente. Mas naquele momento lá atrás, qualquer decisão tomada, era difícil se tomar qualquer decisão. Claro. Né? Taiobeiras é uma cidade com muita gente, muito local, morando na região de São Paulo, que era já uma região com diversos casos, né? E entrando muita gente aqui, pouco controle, se testava muito pouco, a gente não tinha como fazer controle disso. Então, muito do que foi feito naquele momento foi realmente por uma falta de informação, uma dificuldade que existia. Não existe ninguém que tenha culpa, talvez, por ter feito isso antes, porque realmente nós não tínhamos ainda uma definição de como isso seria. Né? Sim. E eu acho que fez a coisa mais certa. Naquele momento, você fecha tudo, segura a população, vamos pegar informação e vamos, sobretudo, treinar a equipe de saúde da unidade básica, treinar os profissionais dos PSFs, treinar os profissionais de hospital, né? Preparar o sistema de saúde, né? Foi um momento que a gente não tinha leitos, nem leitos específicos para isolamento de paciente, não tínhamos leitos de UTI, então foi um momento importante para isso. Vamos agora preparar a casinha, né? Esperar chegar e ver como é que vai ser. Claro. Então, nesse ponto, acho que foi uma grande ajuda. Você tem filho também da idade do meu? Eu não sei se Sim. acontece com você, mas meus filhos pararam de adoecer desde que saíram da escola. E isso a gente tem observado aqui também dentro do pronto-socorro, né? O número de pacientes com sintomas respiratórios diminuiu muito. Muito. Tanto crianças quanto idosos, nesse período que teve isolamento. Então, isso quer dizer que as doenças virais estão sendo evitadas. Então, essa paralisação precoce, de certa forma, ajudou. Até a dar uma descarregada no nosso pronto-socorro, principalmente, que é um pronto-socorro que tem muito atendimento, a gente fica muito sobrecarregado e nesse período ele deu uma esvaziada. Deu para a gente se preparar melhor, pensando no atendimento desses pacientes que viriam para a Covid. É interessante isso, quando você fala que diminuiu a quantidade das doenças que são contagiosas, infectocontagiosas, e isso, de certa forma, comprova para aquelas pessoas que são céticas, né? Porque tem muita gente que não é exatamente da área, que tem esse ceticismo, será que passa mesmo? Será que é dessa forma? Ou seja, não tem nem os devidos cuidados de higiene, muitas vezes. Eu não estou falando só em relação ao coronavírus, ou à Covid-19, né, que é a doença que ele desencadeia, mas tem muita gente que não leva muito a sério essa questão dos micro-organismos, né, e de como que eles podem ser nocivos para a gente. Então, isso é uma comprovação, né, de que o fato dos cuidados tomados ou do isolamento social fazem com que as pessoas evitem doenças de um modo geral, né? Ou seja, os cuidados de higiene são positivos, né? São sempre importantes, né? Nesse momento agora que de tantos estudos sendo lançados, a gente falar de comprovação é complicado. Isso é uma evidência, realmente parece uma boa evidência local. A partir do momento que deu uma isolada, reduziu o número de doenças respiratórias no município, doenças que são de transmissão parecidas com o do coronavírus. Se nós sabemos que o vírus é um vírus transmitido por aerosol, por gotículas, e é claro que as medidas de proteção tendem a diminuir o contágio, né? O uso de máscara, ao contrário do que muitos pensam que a máscara é para se proteger, não. Caso você esteja contaminado, essa máscara vai ser uma barreira de proteção, evitando gotículas, né? Coisa Sim. que o asiático, por exemplo, já faz com frequência. O asiático, isso é cultura dele. Se você tem um sintoma gripal, você já sai para a rua de máscara. Isso é uma cultura, interessante, é algo que poderia ficar aqui, né, de aprendizado para a gente nessa pandemia. Mas, sim, os números, eu acho que os céticos deveriam pensar um pouco nisso. Eu não vou falar que a gente deve manter ou não tudo fechado, todo isolamento, eu não quero entrar muito nisso.
Mas caso sim, haja abertura a partir de agora, eu acho que cada um tem que ter sua consciência. E não é porque vai abrir, não é porque nós vamos ter bares funcionando, restaurantes e outros ambientes de comércio, onde mais pessoas frequentam, que deve deixar de tomar os cuidados que são simples. Isso não vai prejudicar ninguém. Usar uma máscara, fazer higienização de superfícies, higienização das mãos com frequência. Acho que isso não sim. vai trazer prejuízo para ninguém e facilita esse retorno que está havendo agora, né? Sim. Dos serviços. Claro, claro, exatamente. Ou seja, tudo é um aprendizado, né? Eu acredito que essa situação como um todo, ela faz com que todos nós, pelo menos, aprendamos mais a ter empatia com o próximo, né? Ou seja, utilizar uma máscara neste momento é também um exemplo, além de educação da pessoa, além de consciência, é um exemplo de respeito também, de empatia, de boa convivência com as pessoas de um modo geral. Mas, doutor, saindo um pouco da questão propriamente da pandemia do coronavírus, da doença, né, do Covid-19, enquanto médico que atua no Hospital Santo Antônio, que é uma referência de saúde para todo o Alto do Pardo, e a grande instituição de saúde de Itaiobeiras, você deve ter um contato muito grande com as problemáticas em geral de saúde do nosso povo, né? Em Itaiobeiras, quais são os principais problemas de saúde, no geral, que a população de Itaiobeiras apresenta no cotidiano? Eu acho que os principais problemas assim, de saúde que a gente observa não são diferentes dos principais problemas de saúde que tem a nível nacional. E eu diria também, mesmo em outros países, mesmo em países mais desenvolvidos. O que realmente pesa no sistema de saúde são as doenças crônicas, né? A medicina ela é fantástica no tratamento de doença aguda, ou seja, aquele paciente que infarta imediatamente, se consegue seguir os protocolos, fazer o cateterismo ou a trombólise, que é o medicamento para dissolver o coágulo a tempo, você salva a vida e mantém aquele paciente com qualidade de vida, sobretudo. Um trauma, um paciente acidentado, né, principalmente hoje, com a estrutura que a gente consegue dar um suporte bom para esse paciente. Se ele for jovem, então, costuma ter uma recuperação muito boa. Mas a medicina para doença crônica, ela ainda nós estamos muito longe do ideal. Então, talvez a maior falha, a maior dificuldade que existe dentro de uma saúde pública é exatamente a prevenção de doença crônica. Doença crônica, a maioria são as doenças cardiovasculares, doenças renais, que é o que eu cuido, Sim, entre outras. E isso vem de problemas básicos de saúde que tem muito a ver com hábito de vida, né? Então, maus hábitos de vida levam a obesidade, hipertensão, diabetes. E são essas doenças que levam a doenças crônicas mais complicadas, que são doenças que são muito onerosas e que, no final das contas, o benefício do tratamento não é um benefício tão visível como é no tratamento de uma doença aguda. Né? sim, Então, a maior dificuldade hoje, eu acredito, dentro de um sistema de saúde que nós temos, é isso, uma população idosa aumentando vertiginosamente. Nós estamos, uma população hoje idosa muito maior do que era há 30, 40 anos atrás, quando o Hospital Santo Antônio começou a atuar aqui no município. Então, e pessoas que vêm já há anos com algumas doenças que vêm cronificando, né? Tudo isso também complicado por isso, por hábitos de vida, uma dieta inadequada, abuso de álcool, cigarro, sedentarismo, né? Que vão sofrer as consequências lá na pior idade, né? Nesse sentido. A gente chama de melhor idade, essa seria a idade da pessoa descansar e aquela idade que a gente tem a pessoa rodando de médico em médico tratando de doença crônica. sim, sim. Então, acho que o problema está lá atrás, na base, né?
Sim. Mas é engraçado que, aparentemente, a gente imagina que as pessoas estão tendo uma vida mais saudável, porque a gente vê as pessoas fazendo caminhada, fazendo ciclismo e outras coisas, em academias e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa situação de aumento dessas doenças por conta da condição de vida? Não parece ser uma contradição? Mas essa tendência que a gente vê de pessoas fazendo atividade física, pregando uma alimentação mais saudável, isso é mais recente, né? E hoje nós vemos os casos crônicos daqueles que não fizeram 30, 40 anos atrás. Entendo. Daqueles que deixaram a coisa acumular. Aquele que debutou com hipertensão arterial aí aos seus 25, 30 anos, que não cuidou da maneira que deveria, e hoje ele chega aos 60, 70 com um coração que já não é tão eficiente, com rins apresentando já sintoma de falência. Então, sim. Faltou lá atrás, né? Espero que essa onda que a gente tenha hoje de atividade física, de dieta saudável, que eu observo dentro de consultório, observo nos atendimentos do hospital, que não é uma onda que está em uma classe social, em uma região. A gente observa até as pessoas do campo, as pessoas da zona rural hoje, se preocupando mais com isso. Então, eu acredito que esse é um bom investimento. Isso é uma sementinha que está sendo plantada agora, que nós vamos ver resultado lá na frente. Mas, por outro lado, o alto índice ainda de hipertensão, diabetes, obesidade, dieta muito rica em carboidratos, né? Comida muito processada, isso é muito grande ainda no nosso meio. E o número de pacientes evoluindo com doenças crônicas também é crescente, apesar de haver um nicho aí com a mudança nesses hábitos de vida, né? Sim, outro dia nós fazíamos aqui uma live com o deputado federal Padre João, que atua muito nas pautas relativas à agricultura familiar. E dentro da agricultura familiar, ele relatava para a gente a questão do que ele chama de segurança alimentar, né, e algumas lutas que têm sido feitas no parlamento brasileiro com relação primeiro, a implementação de recursos para que a agricultura familiar consiga produzir alimentos saudáveis, né, porque também é uma outra luta no país, né, tem aí projetos e determinações e regulamentações muito do Ministério da Agricultura que liberam determinados produtos que são usados lá na grande agricultura, né, determinados tipos de agrotóxicos que em outros países não são usados, né? Isso provavelmente deve ter um impacto, ou vai ter um impacto futuro na saúde das pessoas, né? Ou na qualidade de vida das pessoas, né? A questão do agrotóxico é um pouco fora do meu conhecimento. Eu não tenho muito, depois, mas com certeza, se puder ter um alimento mais natural, mais orgânico, melhor. Mas o que a gente vê é o pequeno produtor, aquele que mora no campo, que ele cria a sua própria galinha, cria a sua própria vaquinha, então ele tem o ovo, ele tem o leite, ele tem a carne, ele cria porco, ele tem a sua horta, mas ele vem para o supermercado comprar macarrão. E aí onde está o grande erro, né, em se tratando de alimentação. É simplesmente a pessoa ter a comida de verdade em casa, né? A gente chama de comida de verdade, que esse é um conceito que eu gosto muito de passar para os meus pacientes, o conceito de comida de verdade. É comer tudo que é cortado, tudo que é descascado, e reduzir tudo que é aberto, tudo que é empacotado, tudo que é enlatado. Tirar o alimento processado e dar preferência para aquilo que é bicho e o que é planta. Eu não sou defensor nem de dieta carnívora, nem de dieta vegana, eu acho que tem que ter equilíbrio entre isso, mas comer o que vem de bicho, o que vem de planta. Quanto menos receita, melhor. Quanto menos processado for o alimento, melhor. E às vezes nós temos, nessa população do campo, eles têm ali dentro de casa tudo que é saudável, mas vão atrás do supermercado. Eles vão vender isso para comprar no supermercado o alimento processado.
o alimento que é rico em sódio, que vai fazer subir a pressão arterial, o alimento rico em gorduras, que são alguns tipos de gordura que são prejudiciais, muito carboidrato, que eu acho que é o principal fator aí prejudicial para esses pacientes. Sim, sim. Doutor, ainda nessa questão meio que a gente fala meio que a partir do achômetro, né? Por isso que é importante ouvir o profissional qualificado na área. A gente ouve muitas pessoas dizendo que parece que aumentou muito o número de pessoas com câncer, com problemas renais, com Alzheimer e etc. Isso está relacionado com o envelhecimento da população ou não aumentou, o número permanente, constante? Talvez a gente tenha essa impressão porque há mais diagnóstico, ou realmente aumentou? Como é que é isso na prática? Não, as doenças crônicas aumentaram nos últimos anos, sim. Mas além de aumentar o número de doenças, aumentou o número de diagnóstico, né? Sim. Hoje se faz mais diagnóstico do que se fazia há 20, 30, 40 anos atrás. Mas sim, a mudança de estilo de vida ocorrida aí nas últimas décadas levou a isso também. O câncer especificamente eu não vou saber te falar, mas a doença renal crônica, a doença cardíaca crônica, tudo isso sim vem aumentando exatamente pelo número pelo aumento de hipertensão arterial, de diabetes, de obesidade, que são as doenças que temos na nossa população exatamente pela mudança de hábito de vida. Nossa população nas últimas décadas fez uma mudança de dieta que parecia ser a ideal, mas não é. Se colocou como vilão da história sempre a gordura, né? A gordura animal. Sim. Nós paramos de comer a famosa banha de porco para comer uma gordura vegetal de péssima qualidade. E paramos de comer o alimento natural que a gente tinha para comer alimentos processados, né? Além do sedentarismo que tomou conta. Hoje a pessoa não levanta do sofá nem para mudar um canal de televisão. Verdade. O que não acontecia antigamente, né? Antigamente as pessoas andavam mais, se visitavam mais, andavam pela rua, os trabalhos eram mais braçais, tinha um esforço maior. Hoje a pessoa passa o dia inteiro sentada, às vezes em frente a um computador, se alimentando mal, sem qualidade de sono, sem qualidade de vida, e tudo isso acaba acarretando em doenças crônicas, doenças de difícil controle. E o isolamento social ainda nos agravou ainda mais isso, né? Piorando mais tudo isso. Porque é mais complicado ainda sair, se movimentar, né? Isso. Doutor, é o seguinte, nós estamos no Brasil, e o Brasil tem o Sistema Único de Saúde, que foi uma conquista da Constituição de 1988, mas, apesar de ser uma conquista, de ser um sistema integrado, que envolve os três entes, os três níveis de governo, né, federal, estadual, municipal, nós sabemos que há muitos problemas, há muitas dificuldades. O Hospital Santo Antônio ele não é um hospital público, é um hospital que é mantido por uma fundação de filantrópica, mas em associação, no caso, com o município de Itaiobeiras, recebendo recursos do SUS. Quais são os principais problemas nessa relação dos profissionais de saúde, das entidades, das organizações de saúde, com o Sistema Único de Saúde brasileiro, no geral? Eu acho que o principal problema está dentro do que você falou aí, é a gestão. Você coloca um SUS, um artigo 196 da Constituição que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, mas não deixa bem claro como o Estado vai fazer para dar saúde para todo mundo. O conceito de saúde em si é muito amplo, né? E vem aí, desde 88, tentando se fazer um modelo universal de saúde que, dentro disso que eu falei, se você faz uma prevenção, é mais fácil você chegar lá no topo para tratar aqueles pacientes crônicos, que são pacientes mais caros, é mais fácil.
você gastar, investir na prevenção. Agora você coloca um sistema universal, onde todo paciente, toda a população teria direito a qualquer tipo, tem direito a qualquer tipo de tratamento, e não coloca como isso é feito, isso é difícil para um gestor. Brasil é um país muito grande, com um sistema amplo desse de saúde, onde existe muita burocracia, sempre a burocracia atrapalha muito, e onde existe muita corrupção. O dinheiro não chega onde deve chegar, muitas vezes. Um governo federal, para determinar o que é melhor para a saúde na nossa região, e essa verba acaba vindo de deputados que não têm... eu não estou falando de Itaiobeira específico, eu estou falando a forma como funciona no Brasil. Né? A gente vê instituições dependendo que são muito dependentes de quê? De emenda parlamentar. O que muitas vezes não é... Aquela emenda não está indo exatamente para o local onde precisa. Ela é extemporânea também, né? Então, é extemporânea, né? Depende muito de articulações e tudo mais. Não é algo que vem como política pública definida, não é isso? Né? Agora, como você falou do Hospital Santo Antônio, o Hospital Santo Antônio é um grande exemplo de como pode se gerir saúde pública. Nós temos um hospital diferente de qualquer hospital aqui na região. Eu acho que você conhece o hospital, você sabe disso. Se você já foi em outros hospitais da região, você vai ver, é um hospital que tem uma forma de trabalhar diferente, que encontrou uma parceria junto com o poder público, junto com a prefeitura, para poder ofertar o que é melhor para o paciente. Você imagina hoje se uma prefeitura, se a Secretaria de Saúde, se o prefeito tivesse, além de gerir toda a atenção básica, como eles já vêm fazendo, todos os serviços tivessem que estar aqui por trás, também gerindo o hospital, né, contratação, demissão de funcionário, pagamento de funcionário. Não, hoje muitos dos serviços prestados no hospital vêm de recursos conseguidos pela Prefeitura Municipal, são geridos pelo Hospital Santo Antônio, pela Fundação Santo Antônio, gerido de forma muito transparente, e vem conseguindo ter sucesso dentro de todas as ações que são feitas junto com essa parceria. Né? Eu acho que talvez isso seja uma maneira de facilitar a gestão de saúde pública em todo o país. Né? Parcerias que vão facilitar essa gestão pública. Certo, certo. Doutor, eu vou ler aqui alguns comentários, né, para a gente seguir aqui, que eu acho que é interessante aqui para a gente fazer continuar a live aqui, as discussões da live. Romário Fabriron, doutor Herman é um excelente médico que atendeu minha filha, e aqui a Adelina Rodrigues. Dr. Herman é um ótimo médico, atende muito bem os pacientes. Meu pai e meu cunhado foram bem atendidos por ele e agradeço. Aqui atrás, eu vou... A Leleu Barbosa, lá do bairro Planalto, diz assim: esses são os verdadeiros heróis brasileiros. E temos outros comentários aqui. Agora, tem aqui o meu amigo Lídio, professor lá em São João do Paraíso, Lídio Itablu. Ele diz assim: o que o doutor diz sobre o ditado oriental, uma questão mais filosófica aqui, né? Não há doença, mas homens doentes. O que você acha desse ditado oriental? Filosoficamente, é um ditado muito interessante. Você pode ter uma doença e não se sentir doente. Isso, a maneira como lidar com a doença é muito importante. Tem pessoas que estão saudáveis, olhando o conceito básico de saúde, uma pessoa que não tem doença, mas se sente doente, aquela pessoa que não faz, não tenta trabalhar a cabeça para a saúde. Acho que, assim, pensando em estar doente, tem muito a ver com ter a mente sã e corpo são, como já diziam os orientais há muito tempo. Sim. Então, eu vejo pacientes aqui com doenças, às vezes crônicas, com doenças em estágio até mais avançado,
que se sentem completamente saudáveis. Eu não posso dizer que essa pessoa está doente, porque essa pessoa tira o melhor que ela tem, ela leva a vida da melhor maneira possível. E eu vejo pessoas, às vezes jovens, com doenças que seriam facilmente controláveis, que não tem um espírito preparado para aquilo. Então, essa é uma pessoa que teria como não estar doente, não teria uma doença, como diz o ditado, mas está doente, é uma pessoa doente. Faz sentido esse ditado. Isso filosoficamente, né? Mas do ponto de vista médico, assim, A as doença doenças... existe. Existem e precisam ser tratadas. Então, não é só uma questão de crença, né? Como algumas pessoas aí, eu estou protegido aqui, o coronavírus não vai me pegar, né? Pode pegar sim, pode pegar qualquer pessoa. Grave. O que a gente precisa é preparar o corpo e a mente para quando tiver essa doença. Claro que o corpo mais saudável, ele vai reagir melhor a essa doença. Por isso a importância né, fala-se muito em imunidade, mas imunidade não é uma pílula que vai te dar isso. A imunidade, ela é conquistada no dia a dia, né? E tem muito a ver com isso, com se sentir saudável. Vou preparar o corpo, fazer uma atividade física, alimentar bem, tomar sol, beber muita água, viver bem, estar bem com sua família, com seus amigos, ter boas noites de sono, tudo isso tem a ver com a imunidade, e isso é que te prepara para a doença. Sim. Dentro dessa questão das boas noites de sono, da qualidade de vida, da pessoa se preparar, a gente entra muito na questão do trabalho. E como o tema da nossa live está relacionado com os profissionais, ou seja, os trabalhadores da saúde, que são os médicos, os enfermeiros, os técnicos, e todas aquelas pessoas que trabalham naquele ambiente de saúde, seja um ambiente hospitalar ou nos postos de saúde, de um modo geral, as pessoas, em geral, elas criam um glamour, glamourizam muito, romantizam muito a profissão médica em si, né? No Brasil, não sei se em outros países, mas no Brasil há uma romantização muito grande da profissão médica, de um modo geral, principalmente da profissão do médico, né? Como é que é a vida do médico? Vamos falar isso. Como é que são as rotinas? É muito complicado? É muito difícil? É muito fácil? Como é que é? Explica para nós como é que é o jeito de viver dos médicos e as jornadas, as rotinas de trabalho. Primeiro, assim, a romantização existe, né? Hoje nós temos alguns programas aí de plantão médico que deixam essa romantização do trabalho, né? Mas, na verdade, nós hoje estamos passando por uma fase que não é o que nós estamos acostumados. O médico no Brasil, há pouco tempo atrás, vinha sendo muito atacado, né? Já há algum tempo. A classe médica em si tem sido muito atacada. Não sei de quem é a culpa, se nós temos culpa nisso, se não tem, mas é como a população vinha vendo muito a classe médica. Eu estou me sentindo nessa pandemia como a Geni lá do Chico Buarque. Antigamente jogava-se pedra e tal, e agora vai com ele, Geni. Você pode nos salvar. Não, em parte. Não pode voltar, não pode chegar lá no final da música, né? Que ela foi. Em partes, mas também tem muita gente que sim, que confia muito no trabalho do médico, né? Que nos dá muito apoio. O trabalho em si não é um trabalho tão romântico como parece. Existem médicos de diversas classes, de diversas especialidades. Então tem médico que consegue fazer seus horários, trabalhar pouco, e tem aqueles que vão trabalhar, que fazem muito plantão. Esse é aquele de rotina, de dormir em hospital várias vezes por semana, né? Nessa pandemia, o que nós observamos foi no começo uma ansiedade muito grande dentro de todos os profissionais de saúde. Logo no início da pandemia, eu conversei com o nosso secretário de saúde, Eduardo, que ele é psicólogo, né? E eu estava preocupado, porque eu já via funcionários já com características de depressão, funcionários chorando à toa, funcionários com medo. E isso, assim, muito antes da gente ter o primeiro caso diagnosticado aqui no município. Já existia um medo, aquela ansiedade, e isso afetou demais os serviços. Em questão de volume de trabalho, durante esse período, nosso volume diminuiu.
querendo ou não, acabou diminuindo. O número de internações no hospital reduziu bastante, o número de atendimento em pronto-socorro diminuiu. Então, eu falei isso lá no começo, isso deu, de certa forma, uma tranquilidade para a gente poder trabalhar para preparar o sistema para quando chegar essa doença. Sim. E quando chegou aquele surto, que infelizmente foi no pior lugar que podia acontecer, que foi dentro do nosso asilo, sim, e nós começamos a receber muitos pacientes de uma vez, pacientes de outros municípios também, e começou realmente a funcionar a UTI Covid. Para nós, alguns profissionais, principalmente médicos, sobretudo os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, limpeza, desculpa se está faltando alguém aqui, gente, os técnicos de radiologia, porque nós começamos a trabalhar já numa situação um pouco diferente do que a gente é acostumado. Começamos com uma enfermaria própria para a Covid, uma enfermaria cheia, onde você tem que fazer uma paramentação, uma desparamentação que leva tempo, que dá trabalho. Cada vez que você entra, cada paciente que você examina, eu falei, se tem o técnico de radiologia aqui, porque ele tem que ir com o aparelho lá dentro, fazer ele se paramenta inteiro, faz um raio-x, sai com o aparelho, depois ele tem que desinfectar todo aquele aparelho. Isso com um plantão acontecendo e gente chamando e pedindo exame. Ele tem que... Então, assim, alguns profissionais nesse período têm sido sim, sobrecarregados. Nós, os médicos que já trabalhávamos, que já temos experiência com terapia intensiva, porque nós também entramos na escala da UTI Covid, nosso número de plantões aumentou muito, né? E isso reduz sono, reduz descanso, estamos trabalhando com um volume muito maior que o habitual. Não tínhamos dificuldade no começo até para montar uma escala de técnico de enfermagem, de enfermeiro, né? Mas aos pouquinhos conseguimos ajeitar tudo isso, as pessoas começaram a entrar mais no ritmo, começaram a fazer o trabalho de maneira correta, alguns que tinham lá muito medo de infecção começaram a ver que a coisa não é bem assim, que seguindo as condutas corretas é possível atender o paciente e estar bem protegido, tanto que nós estamos aí, até agora, nenhum profissional que trabalhou dentro de UTI ou de enfermaria Covid foi contaminado. Nós temos apenas uma profissional da linha de frente aqui, que é do pronto-socorro, que está com Covid, nós não sabemos se foi aqui dentro ou se foi lá fora. Mas os profissionais que estão no CTI e na enfermaria de Covid, até agora, zero infecção. Muito bom. Doutor, tem aqui da professora Márcia, ela diz assim, trabalhei anos em hospitais, nas áreas de recepção e farmácia hospitalar, Hospital Socorro, da Baleia, Santa Casa de Montes Claros. Em todos esses locais, o que me impressionava eram os preços de medicações e outros insumos. O porquê isso, para uma área tão importante, ainda reina o monopólio das indústrias farmacêuticas e dos laboratórios? Levou, não sei nem falar disso. Isso aí é da parte administrativa, compra e venda de materiais, de insumos. Eu não participo disso em hospital, não, né? Apesar de ter um contato próximo aqui com os gestores do hospital, eu não participo. Meu cargo aqui é de diretor clínico, eu tenho mais a ver com a parte médica, na assistência ao paciente, do que na parte de gestão hospitalar. Não sei como funciona, como funciona o pregão, como que funciona a compra de insumos, venda. Eu não tenho eu prefiro não opinar nesse assunto. Tá certo. É algo que a gente percebe fora da área hospitalar, né? Remédio, em geral, é muito caro para uma grande parte da população brasileira, né? Mas, então, aqui uma outra questão, aí do professor Lídio, lá de São João também. Lídio e Márcia são casados, são esposos. Ele pergunta, e certas doenças podem ser detectadas já no DNA de uma criança? Sim, tem algumas doenças cromossômicas que podem ser detectadas Por isso precocemente, inclusive intraútero. O que não existe é a gente sair fazendo rastreio de doença em pessoa onde não existe suspeita, né? Se você tem um fator genético, tem familiar, tem alguns casos específicos que se faz esse tipo de pesquisa.
Nós não podemos sair por aí rastreando DNA de todo mundo para tentar achar a doença. Não é assim que Isso funciona. seria até, isso seria até antiético, né? Seria eugenia, Demais. praticamente, né? Exatamente. Porque aí você já estaria expondo o indivíduo ao nascer a um determinado... Imagina você criança... Né? Exato. Você criança sabendo crescer com aquela ideia de que você tem ali 30%, 40% de desenvolver uma doença. Por que nós temos que dar essa informação para uma criança desde cedo? E imagina o entorno social, né? A gente que é mais da área aqui de humanas sabe como é que o ser humano é para estigmatizar, para excluir, né? Desincluir de um modo geral. Há um momento aqui porque o celular tocou. Tá. Doutor, o seguinte, voltando agora para a questão da pandemia e para Taiobeiras, né? A gente já está próximo do encerramento da live. Eu gostaria de fazer uma pergunta em específico. Essa é mais a sua opinião mesmo. Tem se falado já em alguns fóruns nossos de professores de que o Estado de Minas pretende começar a fazer a retomada das aulas de um modo geral. Como é que você vê isso? Tem possibilidade de já, na sua opinião médica, de se fazer esse retorno dos estudantes para as salas de aula? É até difícil opinar sobre isso, Levon, mas a verdade é que não dá para continuar parado até quando, né? Quem tem filho em casa sabe o prejuízo que está trazendo também. As crianças estão mais irritadas, as crianças vão ter problemas, isso vai trazer algum problema psicológico para nossas crianças. Além do atraso na escola dos outros, dos jovens, aqueles que já estão se preparando aí, né, para escolher uma carreira, praticamente um ano perdido, um ano escolar, um ano letivo. Você, como professor, sabe mais que eu do prejuízo que isso vai gerar, né? Eu não falo de prejuízo econômico, eu falo de prejuízo social, prejuízo que isso vai trazer na nossa sociedade como um todo. O estado de Minas foi um estado que não sei por que motivo, atrasou nessa pandemia, atrasou no sentido de infecção. São Paulo começou muito cedo, Rio de Janeiro, nós aqui do lado, não tínhamos casos, quando eles já estavam chegando ali no pico. E agora Minas vem com um aumento significativo do número de casos. Entra naquilo que eu falei antes, talvez não fosse o momento de parar lá atrás, mas naquele momento não tinha como saber. Né? Hoje precisa ser tomar as melhores condutas. Eu pessoalmente, não sei o que é melhor. Voltar com alunos com classe reduzida, alguns vão de segunda, quarta e sexta, outro terça, quinta e sábado, para poder manter um distanciamento, medidas de higiene. Nós sabemos que não são todos os locais, principalmente, né, nós não temos, na prática, a gente não tem essa condição de ter esse tipo de estrutura. E nós também sabemos que adolescente, criança e jovem é muito complicado de se fazer, mesmo com turmas reduzidas, de se manter o isolamento social. É algo realmente muito difícil de se fazer. Do ponto de vista pedagógico, nós estamos tendo um custo altíssimo. Né? Realmente tem sido muito difícil. Tem se falado em algumas saídas, também para nós está tudo muito incerto. Algumas saídas de se fazer no ano que vem uma espécie de calendário não, uma espécie de programa que contemple os conteúdos. Na verdade, eu acho que vai ser necessário mais do que o ano que vem, que contemple os conteúdos que seriam deste ano, né, integrados aos conteúdos da série seguinte. Mas ainda assim é muito complicado, né? E nós temos também um desnível social muito grande, né? Enquanto que nas escolas particulares, até pelo acesso aos meios de comunicação, é possível ter aula, por mais difícil que seja, porque a gente sabe que é muito complicado você colocar uma criança, um adolescente na frente de um computador ali por 5 horas, 4 horas e meia, mas ainda assim eles têm um acesso muito maior do que o estudante, por exemplo, da escola pública, que ainda que haja lá estudantes que tenham acesso, mas outros não têm, então o sistema tem que contrabalançar e contemplar todos.
é um prejuízo assim incomensurável, não dá para medir o quanto que isso vai impactar futuramente para o país. Eu acredito que isso aí nós temos profissionais, tanto no governo de estado, governo aqui no governo municipal, né, que estão mais preparados para falar a respeito que eu. Né? É lógico que estudos estão sendo feitos, procurando a melhor maneira de fazê-lo. Em algum momento, isso tem que voltar. Em algum momento, nós temos que voltar ao normal. Inicialmente, falava de se preparar o sistema de saúde. De certa forma, o sistema, né, não sobrecarregar o sistema de saúde. Nós temos uma UTI hoje com 8 leitos, já existe uma promessa de mais 2, eu não sei em que pé está esses outros 2 leitos, mas eu acredito que, se tiver necessidade, são 2 leitos que conseguem se montar e se habilitar com facilidade. Temos um leito ocupado, temos 20 leitos hoje de enfermaria para paciente em isolamento respiratório, né, suspeitos de Covid ou Covid confirmados sem necessidade de terapia intensiva. E desses 20 leitos, eu acredito que estamos com 3, eu dei alta para um hoje, acho que ficamos 3. Então, assim, o sistema de saúde hoje está preparado para receber. Nós não sabemos a que velocidade que isso pode acontecer. Aqui, então, né? Tem que se buscar de alguma maneira, tem que se buscar a melhor maneira de fazer isso. E aí eu confio plenamente nas pessoas que estão à frente aí dessas ações. O COIS, né, o Comitê Local aqui, tem sido muito coerente dentro das suas decisões, tanto no momento de fechar quanto no momento de abrir. Eu sou representante do hospital no COIS, peço até desculpa para o pessoal do COIS que com esse aumento da carga aqui, eu não tenho podido participar das reuniões, mas as que eu participei, eu acho que assim, tudo foi votado com muita coerência, né? Tanto para fechar quanto para abrir, no momento de fechar e no momento de abrir. E eu acho que eles estão vendo isso, eles estão procurando a melhor maneira. Ninguém quer fazer o pior para o nosso município, ninguém quer aumentar o número de casos e sobrecarregar nosso sistema. Mas, por outro lado, tem ali os comerciantes, tem os agricultores fazendo sua cobrança porque precisam trabalhar. E tem as crianças que precisam voltar à escola em algum momento. Já é muito tempo com essas crianças dentro de casa, pais que trabalham em serviços essenciais que não têm onde deixar crianças. Então, está na hora de começar a ver a melhor maneira de retornar, gradualmente tentar voltar à vida normal. Normal não, né? O novo, o que nós vamos chamar de o novo normal. O normal pós-pandemia. Vamos ver como que vai ser essa situação. Uma das coisas que mais me preocupa é justamente essa grande disparidade social que nós estamos gerando, né? Porque uma parte considerável de nossas crianças e jovens não está tendo o acesso mínimo que seja a algo na educação. Mas, por outro lado, nós que trabalhamos em escolas com 40 ou até mais alunos dentro de uma sala, no caso do ensino médio, né? 30 e tantos nos anos finais do ensino fundamental, é algo que realmente nos preocupa, porque nós sabemos o quanto que há de risco, né, para essas situações. Doutor, seguinte, já estamos para as considerações finais, eu queria lhe pedir o seguinte, acho que as pessoas veem muito isso na televisão, mas parece que está lá distante, está longe. Seria interessante que alguém mais próximo, como é o seu caso, próximo aqui para a nossa região, diga para as pessoas o que realmente elas devem fazer, repetir isso para as pessoas, o que elas devem fazer de modo geral para se protegerem diante dessa questão específica do coronavírus, mas também para terem uma vida que seja mais saudável, que demande menos riscos, né? Para que a medicina seja algo que elas possam acessar para melhorar a sua qualidade de vida, mas não para ir já na fase ali, já a morte de um modo geral. Bom, no que diz respeito agora especificamente da pandemia, o que deve ser feito está sendo falado a todo momento, né, em todos os meios de comunicação. O uso de máscara, sim, se você estiver em um ambiente com outras pessoas, é importante essa barreira de proteção, um certo distanciamento, higienização de mãos, higienização de superfícies, evitar contato de mão em rosto, né? Isso vai ter que ser mantido até que a gente tenha aí uma vacina.
que parece que estão saindo algumas agora, vamos guardar. Isso nós vamos ter que manter, isso vai ser o novo normal, né? Existe uma ansiedade do povo aí para já querer aglomerar, mas segurar um pouco, não digo manter fechado, mas evitar aquele contato maior. E como cuidado geral de saúde, tudo isso foi falado. Pessoas, você tem que tentar sair de situações de estresse, ter uma boa alimentação, fazer atividade física regularmente. Atividade física é se mover, manter um corpo em movimento. Você não precisa necessariamente estar dentro de uma academia. Lógico, você tem um profissional para isso, para te orientar nisso, melhor ainda, mas não precisa necessariamente isso. Sair, andar pela cidade todo dia, andar de bicicleta, tem muita coisa que pode te ajudar. Manter seu corpo em movimento. Beber bastante água, tomar sol. Hoje a gente vê todo mundo suplementando, tomando vitamina D. Se na verdade o que a gente precisa é ativar a vitamina D que nosso corpo produz com o sol. Tomar sol, repito, beber muita água, sair de situações estressantes, tentar dormir bem, boas horas de sono, né? Manter um corpo descansado, manter uma cabeça saudável num corpo são. Muito bem. É um desafio, né, para a gente conseguir isso nessa sociedade, né, que a gente está aí cheia de dificuldades, mas é importante. Mas um tempinho tem, você vai... Tá certo. Um tempinho todo mundo tem. Claro. Doutor, eu lhe agradeço por ter aceito o convite para participar da nossa live aqui, do nosso circuito de lives, foi muito esclarecedor. A gente espera em outros momentos a sua presença aqui com a gente em discutir outras temáticas ligadas à saúde ou até outros debates específicos para a sociedade. O que a gente está tentando fazer aqui é justamente um espaço nosso aqui de Itaiobeiras e do Alto Rio Pardo para utilizar essas tecnologias também para a formação do conhecimento para as pessoas. A gente acredita que o conhecimento não está preso com os indivíduos, ou não está preso na letra dos livros, ou preso dentro das quatro paredes de uma sala de aula, mas ele é produzido e compartilhado, inclusive por esses meios aqui, né? Às vezes as pessoas utilizam esses meios apenas para coisas muito supérfluas, divertimento, o que é natural, é normal, mas também podem utilizar para aprender. Então, eu deixo aí para as suas considerações finais para a gente poder encerrar a live. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Espero que o que eu falei aqui possa ter servido de alguma forma para orientar a população, para ajudar a população com alguma dúvida que tenha, principalmente relacionada a essa pandemia atual, né? E minha consideração final é essa: cuidar bem da sua saúde, cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, estar preparado para as doenças, para as enfermidades, para poder ter um desfecho melhor no momento que estiver infectado. Claro, claro. Isso. Pessoal que nos acompanhou, eu agradeço a cada um e cada uma de vocês, quem compartilhou, quem curtiu, quem comentou, quem estava nos acompanhando desde o início, ou que entrou depois, ou que chegou em algum momento da live. Agradeço a todos vocês, agradeço a doutora Erma Araújo por ter aceito esse convite, e, assim, foi muito enriquecedor para todos nós. Acho que tudo que ele colocou aqui para a gente nos ajuda a passar por esse momento e a sairmos dele, com certeza, mais fortes. Doutor Erma, boa noite a todos os amigos que nos acompanharam. Até mais. Boa noite.